Olá, amigos! O Identidade MS recebe hoje em nossos estúdios Marcelo Bluma, engenheiro, advogado, presidente partidário do PV em Mato Grosso do Sul. Marcelo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Viviana. Prazer estar aqui com vocês. Nós, continuando o nosso tema, a nossa discussão acerca da reforma política, nós convidamos o Marcelo para dar a opinião dele, para fazer a análise dele acerca desse tema palpitante que diz respeito a todos nós. Marcelo, qual a sua avaliação quando o assunto é a reforma política? Primeiro, Yara, é importante que a gente deixe consignado que a reforma política é talvez o tema mais importante para a sociedade brasileira nesse momento, em que pesem os problemas econômicos que nós precisamos e de desigualdade social que nós precisamos enfrentar no Brasil. Mas a reforma política, de fato, é pauta número 1 na agenda desse país hoje. Eu avalio com algumas preocupações, que quero até compartilhar aqui com vocês, com relação a essa questão, porque em alguns momentos me parece que nós nos preocupamos com questões pontuais que não são necessariamente as mais prementes e deixamos de enfrentar alguns problemas com relação à política que são os fundamentais. Por exemplo, na minha avaliação, o ponto número 1 que precisa ser enfrentado no processo político e eleitoral brasileiro é o problema do abuso do poder econômico. Porque o abuso do poder econômico distorce todo o resultado eleitoral. Imaginem vocês que o sistema político brasileiro ele é composto por um sistema partidário, onde os partidos funcionam, e um sistema eleitoral, que é o processo eleitoral em si. E o que é que nós queremos conseguir numa eleição? O resultado de uma eleição é conseguir transformar a vontade e a opinião das pessoas em cargos públicos. Então, esses cargos públicos e os componentes dos cargos públicos devem acompanhar o sentimento que tem a sociedade. Um bom sistema político é um sistema que consegue, com a lei eleitoral e a lei partidária, pegar a vontade das pessoas e pôr no cargo público. Essa é a ideia. Essa é a lógica do sistema. Então, se a sociedade quer diminuir a desigualdade social, a eleição tem a responsabilidade de pegar pessoas que tenham esse entendimento e venham para os cargos públicos, porque nos cargos públicos essas pessoas vão fazer o que a base deseja. Aí eu digo para vocês, o abuso do poder econômico entra no meio desse processo, com a compra de voto, né, e distorce esse resultado. Então você percebe claramente hoje no Brasil que o desejo da sociedade não chega nos cargos públicos, porque no meio da história há, lamentavelmente, o perverso processo da compra de votos. Que, infelizmente, também acaba sendo alimentado pelos nossos eleitores, em virtude, talvez, da pouca informação, da pouca instrução e, na minha opinião, tudo isso deve-se também à nossa educação defasada. Não temos matérias que instruem verdadeiramente o cidadão desde criança. Não temos matérias que ensinem às nossas crianças o que é verdadeiramente cidadania, o que é política, o que é educação moral, o que é educação moral e cívica. Então, na minha opinião também, essa questão remonta e vem lá ainda na questão da instrução escolar, porque a educação traz-se de casa. E aí, então, nós pautamos um outro assunto, qual seria agora a redução do tempo de televisão dos partidos, que é um motivo também de preocupação para dirigentes partidários como você. Que está dentro dessa lógica, Yara, os grandes partidos, as grandes oligarquias que estão no poder, elas não têm interesse de enfrentar esse problema. Então, por exemplo, elas apresentam na discussão da reforma política vários pontos que até são importantes, mas que absolutamente não vão resolver o problema. Você fala, agora serão eleitos os mais votados. Isso só vai favorecer as máquinas partidárias e as grandes estruturas do poder econômico. Eles vendem para a sociedade uma ideia de que esses pontos
são os pontos importantes da reforma política que não são verdadeiramente os pontos fundamentais que nós precisamos enfrentar. Então nós precisamos fazer uma reforma política mudando essa lógica. Um outro ponto que se vende para a sociedade de forma enganosa é essa, de que os partidos políticos, os pequenos partidos políticos seriam os grandes responsáveis pela mazela desse país, quando nós sabemos que a venda, que a manipulação, que a distorção das questões no Congresso são feitas, na verdade, pelos grandes partidos. Os pequenos partidos são ainda a porta de entrada para grupos da sociedade que são excluídos do processo político tradicional, que encontram nos pequenos partidos uma oportunidade de colocar o seu representante lá. São muito importantes para o sistema político brasileiro e não é o grande problema. Eu gosto de insistir nisso e nessas oportunidades aqui, por exemplo, com vocês nessa entrevista, inclusive para dizer para o eleitor, você que fica lá pegando gasolina para pôr no seu carro e vota de qualquer jeito no candidato que você nem conhece, você está ajudando a prejudicar a situação da sociedade brasileira. Isso precisa ser enfrentado. Aqui no Brasil hoje há um sentimento de que o político não presta. Mas quem disputa a eleição sabe que uma parcela grande do eleitorado, infelizmente, se vende por pequenas benesses. É evidente que não são todos, nós temos uma parcela importante de bons brasileiros que votam com responsabilidade, mas há uma parcela que, lamentavelmente, se entrega a esse processo. É corruptível. É corruptível. Vota sem saber em quem, na verdade, está votando e depois reclama. Eu me lembro que na eleição passada, eu vi uma candidata da etnia indígena fazendo campanha pedindo votos para alguns candidatos ruralistas. Sem entrar no mérito se o ruralista é bom ou é ruim, mas os índios, a realidade dos índios hoje, para que ela melhore, precisa enfrentar a tese defendida pelos ruralistas. Então é um absurdo você ver uma candidata de etnia indígena pedindo voto para um candidato ruralista. Absolutamente incoerente. Porque o que é que vai acontecer depois, Yara? Esse candidato lá vai defender o programa ruralista, que não é o programa da etnia indígena. Então, nós precisamos enfrentar essas questões para que, de fato, a gente consiga fazer uma reforma política que dê resultados, e os resultados que a sociedade brasileira necessita. Necessita, espera e necessita. Na sua opinião, Marcelo, os principais pontos que verdadeiramente deveriam ser abordados, os pontos que realmente são necessários para que essa reforma política venha de fato de direito fazer parte da vida do cidadão brasileiro, dentro daquilo não só que a gente espera, porque nós sabemos também que nem sempre aquilo que a gente espera é o mais justo, é o mais necessário. Então, na sua avaliação, quais são os principais pontos que a reforma política deveria realmente abordar, trazer na pauta, para que esse processo político eleitoral não fique eternamente sendo esse processo político eleitoreiro, como nós vivemos hoje no nosso país? Há uns meses atrás, o ministro Dias Toffoli, na verdade, já no início do processo eleitoral do ano passado, o ministro Dias Toffoli apresentou uma proposta que eu considero que deveria ser a número 1, que é a proposta de estabelecer limites de gastos para os candidatos. Porque a lei eleitoral hoje, Yara, ela diz o seguinte: o candidato que diz quanto que ele vai gastar. Ele que diz para a Justiça Eleitoral. Então, se eu sou milionário, eu chego na Justiça Eleitoral e digo, eu vou gastar 3 milhões de reais na minha campanha de vereador em Campo Grande, de deputado estadual em Mato Grosso do Sul. Aí, se eu tenho esse dinheiro, eu simplesmente contrato 20 mil pessoas, pagando os 3 milhões, faço o recibo, apresento para a Justiça Eleitoral e eu ganhei a eleição. Ora, é evidente que eu comprei a minha eleição. É evidente. Eu não fui buscar esse voto na opinião da sociedade. Eu simplesmente contratei e peguei esses votos. Então, eu não sou um deputado que chego na Assembleia para defender ideias. Eu sou um deputado que chego com um gasto de 3 milhões nas costas, né, e vou defender o que eu quiser, porque eu absolutamente comprei. Então,
Eu gostei muito, porque essa é uma tese que eu sempre defendi e gostei muito que o ministro levantou, mas é um ponto que eu não estou vendo ser discutido na reforma política, lamentavelmente, mas estabelecer tetos e fazer uma prestação de contas online, porque a tecnologia hoje permite isso. Então, qual seria a ideia? Olha, um vereador em Campo Grande pode gastar na sua eleição R$50 mil, independentemente se ele for rico, se ele for pobre, esse é o teto. E ele tem que declarar no início da campanha, no primeiro dia de campanha, no online, ele tem que declarar quem são as pessoas que ele contratou para ajudá-lo, que é natural. Eu sou candidato, eu preciso de pessoas que marquem reunião, que levem o meu material para lá e para cá. Equipe. Isso é uma coisa, né? Se eu tiver 10 pessoas, 15 pessoas fazendo a campanha comigo, isso é estrutural da campanha. Agora, se eu contrato 3 mil pessoas, eu estou comprando a minha eleição. É fácil perceber isso. Então, qual a lógica? O teto é esse? Ótimo. Então você, o candidato, precisa apresentar online as despesas que ele está fazendo. Por quê? Porque se eu pegar na rua o Zé Mané com um carro com R$5 mil, uma lista de 50 pessoas sendo paga e não está lá, esse candidato está fora da eleição. Aí a Justiça Eleitoral conseguirá fiscalizar a eleição. Porque pela regra atual, Yara, a Justiça Eleitoral não fiscaliza, ela é enganada. Porque o teto é de 3 milhões, depois o sujeito é natural, não é nem natural, mas é corriqueiro. Nós viemos na campanha eleitoral a Justiça pegar suspeitas de compra de voto, que não consegue condenar ninguém. Por quê? Porque a prestação de contas é uma avenida. Na verdade, a prestação de contas é um grande engodo, né, E aí, lamentavelmente, acaba sendo um grande engodo, embora tenha que se dizer aqui o esforço sério da Justiça Eleitoral, e nós acompanhamos os membros da Justiça Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral, fazem um esforço imenso, porque sabem que é um grande problema. Mas a lei não dá instrumentos para que eles consigam, de fato, inibir isso e transformar a eleição num processo de defesa de propostas e de ideias. Vamos parar um segundo para tomar um copo d'água. Produção, traz a chamada de Pochorel, por favor. E o Identidade MS vai estar em Pochorel, Mato Grosso, cobrindo o 13º Encontro Nacional de Violeiros. Espero vocês! O Identidade MS traz agora o que foi destaque na imprensa sul-mato-grossense nos últimos dias. Denúncia sobre exploração sexual leva a vereadora à comissão de ética. Vergonhoso, humilhante para nós sul-mato-grossenses. Inquérito possui vídeos de sexo e encontro de adolescentes com políticos. Políticos, aqueles sim que nós elegemos, aqueles que se dizem representantes da palavra de Deus. Prisão de político ao extorquir vereador expõe rede de prostituição. Então aqueles que estão lá, que deveriam nos defender, que deveriam representar a população, se envolvem em escândalos como esse. Infelizmente, durante toda a semana, são as notícias do nosso Mato Grosso do Sul. Devo dizer que a mim eles não representam. Comissão da Câmara Municipal investigará vereador. Investigará o quê? Os vídeos dizem tudo. O próprio vereador se submeteu à extorsão. E se submeteu à extorsão, alguma coisa ele queria esconder. De Preto, os enfermeiros fazem manifestação em Três Lagoas, por piso salarial, por melhores condições de trabalho. Esta é uma notícia que veio de Três Lagoas. Lutador que entregou corrente da vítima na recepção do hotel. Um assassinato brutal e cruel de alguém de fora do nosso estado que veio participar de um evento e acabou cometendo esse crime brutal em nossa capital.
Ainda de Três Lagoas, religação da água. A ação deve propor fim à taxa de religação da água, um direito de todos os consumidores, já que pagamos por elevadas taxas, não só de água, assim como de todas as tarifas e encargos que nós, cidadãos, somos obrigados a pagar. Identidade MS e você. E agora, a última novidade da semana. O Identidade MS vai cobrir o 13º Encontro de Violeiros em Poxoréu, Mato Grosso. Vamos resgatar as nossas raízes culturais com César e Paulinho, Aurélio Miranda e tantos outros ícones da viola brasileira. Até lá!